Todos olhavam atônitos para Goku, parado no meio da arena, envolto por uma aura de luz que ninguém jamais tinha visto antes. Seus cabelos se erguiam, brilhando em um branco resplandecente, e quando seus olhos se abriram, reluziram dourados. Aquilo não era apenas uma transformação, era algo que ultrapassava o nível do instinto superior. Whis, Gohan, Kuririn, até mesmo Vegeta em seu canto, ficaram imóveis, tomados pelo espanto e pela desconfiança. De olhos fechados, Goku ouviu uma voz profunda dentro de si, a voz de Goten. Respirou fundo e murmurou para si mesmo: "Filho, você deixou uma parte de si em mim. Sua força, sua dor, sua fé em mim. Nada do seu sacrifício será em vão." Então abriu os olhos de repente, e o dourado neles brilhou com uma intensidade que fez o chão tremer. Em pensamento, ecoou sua promessa: "Goten, eu juro a você, mesmo que o universo inteiro se levante contra mim, eu vou vingar você." Ao estender as mãos e começar a carregar energia, o espaço ao redor tremeu. Seu grito ecoou como uma tempestade, abalando céus e terra, rachando o solo. Seus amigos recuaram aterrorizados com a magnitude da mudança. Até mesmo Whis não ousava se aproximar. O impacto não se limitou à terra. Alcançou os reinos dos deuses, e os demais sentiram a pressão avassaladora. Alguns comentaram com preocupação: "Isto é um poder sem precedentes." Outros, revoltados, disseram: "Se deixarmos isso continuar, não restará mais autoridade para nós." No palácio, o pequeno Zeno batia palmas e ria: "Uau! Nosso herói voltou! Isso é tão divertido!" Mas o grande sacerdote, com os olhos cheios de fúria, pensava: "Não vou suportar mais isso. Preciso encontrar uma chance de intervir pessoalmente. Ele chegou a um nível que ameaça até os meus filhos." O tremor enfim cessou, mas o silêncio que seguiu era mais pesado que qualquer tempestade. Goku, de olhos fechados novamente, parecia travar uma batalha interna para controlar aquela nova transformação que havia explodido de dentro dele. Seus amigos respiravam com dificuldade. Kuririn murmurou: "Esse é o Goku, ou estamos diante de algo totalmente diferente?" Gohan respondeu com seriedade: "Sinto que esse poder não é apenas de um guerreiro, é algo que ultrapassa os próprios deuses." Todos olharam para Whis, esperando suas palavras. Ele suspirou preocupado e declarou: "O que vejo diante de mim jamais foi alcançado por ninguém. É uma fusão rara entre o instinto superior e a transformação Super Saiyajin. Uma combinação indescritível. Eu chamaria de instinto superior dourado." Quando o poder de Goten se uniu ao de Goku, ele conseguiu encarnar a técnica dentro da forma de Super Saiyajin nível 1. Mas acredito que essa transformação ainda está incompleta. O choque foi geral. Vegeta quase explodiu de raiva. Seus punhos tremiam enquanto gritava para si mesmo: "Mais uma vez você me supera. Alcançou um nível onde consegue brincar com a técnica e ainda afundi-la ao Super Saiyajin. Como vou suportar isso? Ele está 2 etapas à minha frente." Mas Beerus, a poucos passos dali, não compartilhava da mesma estupefação. Ele estava em tensão máxima, enquanto Goku se aproximava lentamente, com os olhos dourados em chamas, que só carregavam vingança. Cada passo de Goku soava como uma lâmina cortando o ar, sufocando todos ao redor. Whis suava, apreensivo, e pensava: "É impossível Beerus resistir a esse poder. Eu preciso intervir. Mas se eu fizer isso, vou ferir o orgulho dele. E para Beerus, sua honra vale mais que a própria vida." Goku parou diante dele, levantando a mão lentamente, sem dizer uma palavra. Beerus se viu numa posição humilhante, todos os olhares fixos nele. Incapaz de suportar parecer fraco ou com medo, rugiu com toda a sua voz, preenchendo o espaço: "Não deixarei sobrar nenhum traço de você, Goku." Seu corpo explodiu em energia devastadora, reverberando um ataque que misturava seu orgulho ferido e sua fúria acumulada. Foi uma explosão de poder que ninguém jamais havia visto dele. Seus amigos recuaram gritando: "Goku!" Todos acreditavam que ele havia sido engolido pela tempestade colossal. Até mesmo Gohan gritou em desespero: "Pai!" Mas no meio da poeira e dos escombros que subiam, uma única frase ecoou dos lábios de Whis, fria e calma como um trovão distante: "Ele ainda não usou nenhuma fração do poder dessa transformação." O silêncio reinou por um instante, até que a poeira se dissipou. Goku surgiu exatamente onde estava, de pé,
Com a mão ainda erguida em direção a Beerus, seu corpo não tinha sequer um arranhão. Mais do que isso, sua expressão permanecia indiferente, como se nada tivesse acontecido. Os olhos de Beerus se arregalaram, seu corpo tremia mais do que antes. Em outro planeta, Champa observava em silêncio, rangendo os dentes. O ódio o consumia, não por ver Beerus em desvantagem, mas sim porque o adversário dele era Goku. Batendo a mão com fúria, gritou: "Esse maldito Goku sempre ultrapassa os limites. Não vou permitir que ele suba ainda mais." Mas Vados, ao seu lado, fechou os olhos e balançou a cabeça lentamente. Com uma voz fria e profunda, respondeu: "Nem pense nisso, Champa. Intervir agora não é uma opção. O que está diante de você vai muito além dos seus limites. Aproximar-se deste confronto pode significar a sua aniquilação." Goku encarou Beerus com seus olhos dourados faiscantes. Seu semblante era gelado, mas carregava uma ironia cortante. Então disse em voz grave: "É assim que termina a história de um deus da destruição? Eu esperava que ao menos conseguisse me mover alguns centímetros, mas parece que vou ter que acelerar o seu fim, Beerus." Antes que alguém pudesse reagir, Goku desapareceu como um relâmpago, reaparecendo diante de Beerus. Um único golpe, tão rápido que ninguém conseguiu enxergar, atingiu o peito do deus. Até Whis, atônico, murmurou: "Essa velocidade nunca vi nada igual." Beerus foi arremessado ao chão com violência, ficando estirado, arfando, mergulhado em sua própria impotência. Goku se aproximou em passos lentos, mas cada um deles irradiava uma aura sufocante. Sua voz saiu fria como gelo. "Não se preocupe, eu apenas testava os efeitos dessa nova forma. O golpe que o jogou ao chão representou apenas 1% do meu poder." Todos estremeceram. Vegeta arregalou os olhos incrédulo. 1%? E essa transformação ainda está incompleta? Piccolo, chocado, murmurou: "Se isso for verdade, Beerus não tem a menor chance." Dentro de Goku, a fúria queimava como um vulcão prestes a explodir. Com voz rouca, declarou: "Eu sempre o defendi, Beerus, até mesmo da ira do meu próprio filho. Mas você não hesitou em tirá-lo de mim. Agora não haverá piedade." A terra começou a tremer sob seus pés. Beerus mal conseguia levantar a cabeça. Respirava ofegante enquanto via a sombra de Goku se aproximar. Até Whis permaneceu imóvel, dividido entre o instinto de proteger Beerus e a dura realidade que o forçava ao silêncio. Goku ergueu a mão, sua energia dourada flamejante, seus olhos cintilhando fixos em Beerus. Sua voz ecoou firme, gélida: "Esta é a sua sentença final, Beerus." Mas antes que liberasse o ataque, o espaço inteiro vibrou com um som imponente que vinha do Palácio de Zeno. Era a voz do grande sacerdote, em uma fúria jamais ouvida. "Whis, intervenha imediatamente. Não permita que isso continue." Aquelas palavras soaram como uma ordem divina, incontestável. Whis não teve o choia. Num piscar de olhos, moveu-se em uma velocidade além de qualquer limite, rompendo espaço e tempo, avançando em direção a Goku. O impacto foi como um raio. O solo explodiu, uma nuvem densa de poeira cobriu tudo. Kuririn gritou em pânico: "O que está acontecendo? Whis atacou o Goku!" Gohan congelou, incapaz de acreditar no que via. Vegeta acerrou os punhos, exclamando: "Impossível! Whis intervir contra Kakaroto!" Quando a poeira baixou, a cena ficou clara. Goku permanecia de pé, intacto, mas agora havia um pequeno risco de sangue em sua face, um corte fino em sua bochecha. Ainda assim, seus olhos permaneciam frios e indiferentes, como se nada tivesse acontecido. Whis, por sua vez, havia conseguido arrastar Beerus para longe da aniquilação. Olhava para Goku com uma seriedade inédita. Sua voz ecoou firme e implacável: "Basta, Goku, você não pode continuar. Isso trará uma catástrofe para todo o universo." Mas a resposta de Goku foi cortante, desprovida de compaixão. "Catástrofe. A verdadeira catástrofe foi Beerus ter tirado meu filho de mim. E você, Whis, trouxe a sua própria desgraça ao se opor a mim. Nem o universo inteiro será suficiente para me impedir de honrar o sangue de Goten. Você é o próximo, Whis." Num instante, Goku avançou com uma velocidade que ultrapassava até a percepção dos presentes, desferindo um colossal golpe contra Whis. O solo tremeu violentamente. Whis foi lançado para longe e, pela primeira vez, seu corpo caiu pesadamente ao chão. Seus amigos prenderam a respiração, em choque absoluto diante do inimaginável. No Palácio Real, o grande sacerdote observava a cena, seu rosto tomado por tensão crescente. Cerrou os punhos e pensou consigo mesmo: "Não, desse jeito Whis será forçado a lutar com todo o seu poder e o universo será destruído.
Se for necessário, desobedecerei às ordens do próprio Zenon. Não posso permitir que essa catástrofe se espalhe. Zenon não entende a gravidade disso, ele apenas se diverte. Na Terra, Goku avançava lentamente em direção ao Whis, erguendo novamente a mão, preparando uma energia capaz de apagar qualquer existência. Sua voz ecoou firme. Acredite, Whis, mesmo que use sua força máxima, o sangue ferve dentro de mim e você não poderá deter um pai que carrega a responsabilidade de vingar seu filho amado. Mas Whis, apesar dos ferimentos, sorriu com uma calma desconcertante e disse, surpreendendo a todos: Parabéns, Goku! Você agora alcançou 50% do meu poder máximo. Todos ficaram petrificados. Kuririn gritou em choque. 50%? Isso é impossível! Gohan engoliu seco, sua voz trêmula. Meu pai ultrapassou todos os limites da lógica. Mas Goku não se abalou. Seus olhos frios permaneceram fixos em Whis enquanto concentrava a energia da morte. Antes que pudesse lançar seu golpe final, o espaço se abriu em um clarão. Vados surgiu com um rosto gélido como o gelo, e ao lado dela, Champa, em fúria, rugiu como trovão. O choque tomou a todos. Ninguém imaginava que um deus da destruição de outro universo interviria naquele momento. Mas Champa, com a face carregada de ira e orgulho, gritou em voz retumbante. Eu vim porque jurei a mim mesmo que derrotaria Beerus um dia, e não deixarei que ninguém mais o destrua. Esse mérito não será de Goku. Beerus, ainda deitado, olhou friamente para o irmão. Levantou-se com dificuldade, sem dizer uma palavra, mas seu semblante revelava aceitação e até disposição para lutar ao seu lado. Seus olhares se encontraram, como se pela primeira vez concordassem em unir forças contra um inimigo comum. Goku sorriu com ironia, seus olhos repletos de confiança, e disse calmamente: Mesmo que se unam, isso não fará diferença. Eu poderia acabar com suas vidas em segundos, mas darei a vocês a honra de tentar. 1 minuto de diversão, não mais do que isso. A humilhação incendiou ambos, que partiram juntos em ataques mortais sincronizados contra Goku. Mas a surpresa foi aterradora. Suas mãos endureceram antes mesmo de tocá-lo, como se uma força invisível as tivesse paralisado. No instante em que Goku liberou sua aura flamejante, a luz explodiu como um vulcão, lançando os dois para longe, rolando pelo chão. Sem desistir, recuaram e lançaram uma enxurrada de ataques à distância, mas nada surtiu efeito. Cada disparo se dissipava diante dele como fumaça. Enquanto isso, Vegeta permanecia imóvel, suas veias saltando de tanto ódio. Seu coração não suportava assistir Goku superar a todos daquela forma, mas de repente, virou-se rapidamente e percebeu o Kaioshin do Universo 7 bem ao seu lado, observando-o de perto como se uma ideia sombria começasse a nascer em sua mente. Goku se preparava para lançar o golpe final. Sua aura quase despedaçava tudo ao seu redor, quando sorriu e declarou com confiança: O minuto acabou. Este é o destino de vocês. Mas antes que o ataque fosse desferido, uma explosão estrondosa ecoou de um dos cantos da arena. Todos pararam, suas atenções voltadas para a origem. A poeira se dissipou lentamente, revelando uma cena que ninguém compreendeu de imediato. O Kaioshin do Universo 7 jazia morto no chão, sua aura desaparecida. O choque caiu sobre todos como um raio. A vítima não fora abatida por um inimigo externo, mas sim por Vegeta. Ele estava de pé, com o semblante carregado, olhos afiados e o sangue queimando em suas veias como fogo. Vegeta, o que você fez? Até mesmo Goku congelou, seu rosto tomado por espanto. Mas o golpe mais duro foi em Beerus. Seu corpo tremeu, sua energia começou a apagar, pois a morte do Kaioshin significava também a morte do deus da destruição. Caiu de joelhos, arfando, até erguer o olhar para o Whis e murmurar com dificuldade: Whis, não esperava que meu fim seria assim. Cuide-se e cuide dos sagrados. Então voltou-se para o irmão Champa, seu semblante misto de tristeza e ira contida. Champa conteve a própria comoção. Seu idiota, como ousa me deixar agora? E em um instante terrível,
A aura de Beerus desapareceu para sempre. Seu corpo se desfez no nada. Nada restou, além de um vazio esmagador. Todos gritaram furiosamente com Vegeta, exigindo uma explicação. Mas ele não disse uma única palavra. Seus olhos fixos no chão como se carregasse um segredo grande demais para ser revelado. Somente Goku o observava em silêncio e dentro de si começou a pensar: Vegeta, eu sei que você não fez isso por traição. Há algo além da nossa compreensão por trás da sua decisão, algo mais doloroso do que imaginamos. Nesse momento, o grande sacerdote finalmente entrou. Parou no centro da arena, seus olhos ardendo como chamas ao encarar a todos. Um arrepio percorreu os presentes, principalmente Vados, que tentava esconder seu medo por trás de uma expressão imóvel. Ele avançou em direção a Whis, seus passos ecoando pesados pelo chão, e declarou com uma voz cheia de força e severidade: haverá julgamento, e todo aquele que cometer uma infração será punido sem piedade. Você, Whis, ousou lutar além dos limites permitidos. Mesmo sendo o meu filho mais querido, sua atitude é imperdoável. Você será privado da honra dos anjos, será deixado sozinho, sem propósito, sem forma, perdido nesta existência. Lágrimas escorreram dos olhos de Vados. A dor a consumia. Ela sabia que Whis havia errado, mas jamais esperava que ele perdesse tudo dessa maneira. Enquanto isso, Goku permanecia de olhos fechados, como se nada mais tivesse importância. Whis caminhou lentamente, retirando suas vestes celestiais, como se sua imponência tivesse caído por terra. Levantou o rosto para o pai e, com uma voz rouca, mas serena, respondeu: reconheço que ultrapassei meu lugar e que já não sou digno da honra de um anjo. Aceito sua sentença, pai, mesmo que eu vague sem identidade pelo vazio. O silêncio pairou até que o grande sacerdote voltou-se para Vegeta, sua voz ainda mais dura. Vegeta, você é o responsável pela morte de Beerus e do Kaioshin. Seus crimes não podem passar sem punição. Sua sentença é a prisão por um longo período para que aprenda o valor das correntes, depois de viver uma vida inteira em busca de poder sem limites. Vegeta cerrou os punhos com tanta força que seus veios pulsaram. A fúria explodia dentro dele, mas foi contida a duras penas. Trunks correu até o pai, lágrimas caindo sem controle, e gritou: pai! Mas todos sabiam que a sentença mais pesada ainda estava por vir. O grande sacerdote ergueu a mão e anunciou, sua voz enchendo a arena de temor: e agora chegou a vez de Goku. Sua punição será a mais severa de todas, pois foi ele quem despertou a discórdia, rompeu o equilíbrio e abalou a ordem da existência. Por isso será banido deste plano, lançado no vazio, onde não há tempo, nem vida, nem sequer morte. Permanecerá lá para sempre, em um nada insuportável, pois não há perdão para quem toca no sagrado e desperta a ruína. A sentença caiu como um raio sobre os corações. Os amigos de Goku ficaram paralisados, lágrimas inundando seus olhos. Gohan chorava, gritando desesperado: não, não pode ser! Já perdi meu irmão Goten, agora vou perder você também! Kuririn e Mestre Kami, chorando, imploravam por clemência. O velho suplicava com voz trêmula: grande sacerdote, por favor, reconsidere. Goku não é mau, ele sempre lutou pelo bem. Mas Vados ergueu a mão e disse com firmeza: silêncio a todos. Meu pai não volta atrás em suas decisões. O que foi dito está selado. Em meio ao colapso, Goku permanecia imóvel, olhos fechados, como se nada pudesse mais tocá-lo. Então, respirou fundo e falou calmamente, palavras simples, mas cheias de peso. Eu sei que tudo isso aconteceu por minha causa e que ultrapassei os limites. Peço perdão a todos vocês, mas acreditem, minha intenção sempre foi justa. Não estarei sozinho. O espírito de Goten ainda está dentro de mim. Sua energia corre pelo meu corpo e me acompanhará onde quer que eu vá. O choro de Gohan se intensificou. Pai, não me deixe. Eu não posso perder você também. Gugu se aproximou um pouco, olhando para ele com um sorriso sereno. Gohan, ouça bem. Goten sempre sonhou em dominar o instinto. O que fiz foi por ele, mesmo que terminasse assim. Agora é sua vez. Carregue o legado dele, use o tempo que tem e alcance o que ele alcançou. Seja o escudo que protege a terra. Suas palavras atravessaram os corações. Enquanto o julgamento avançava, Goku fechou os olhos novamente e murmurou como se falasse diretamente com o Gotei. Estou em paz. Nos encontraremos em algum lugar, algum dia.
Num clarão imenso, o corpo de Goku desapareceu, levando Vegeta consigo, deixando apenas um vazio de dor indescritível. Todos imersos no luto. Restava apenas um silêncio sufocante no lugar onde eles estiveram. No mundo do vazio, Goku estava sentado, sozinho entre o nada, tentando compreender o que havia acontecido. No planeta Terra, havia se passado uma semana inteira. A tristeza profunda dominava todos após a partida de Goku e a morte de Goten. Mas a dor mais intensa habitava o coração de Xixi, pois ela havia perdido agora o último laço de sua família, depois que Gohan desapareceu, deixando a Terra sem deixar vestígio algum de seu paradeiro. Era como se tivesse decidido sacrificar tudo para cumprir sua promessa ao pai de proteger o planeta. Passou-se muito tempo, e Goku ainda estava sentado de pernas cruzadas no chão, de olhos fechados e com um rosto sereno, apesar do vazio eterno que o cercava. As palavras do sacerdote ecoavam em sua mente antes de ser aprisionado ali. Você permanecerá neste lugar para sempre. Não há mais vida para você, nem retorno. Goku sorriu levemente e disse com uma voz cheia de esperança: para sempre? Talvez. Mas isso significa que tenho tempo infinito para pensar e até encontrar uma forma de sair daqui. Basta saber que uma parte do poder do meu filho Goten está dentro de mim. Enquanto Goku se perdia em seus pensamentos, de repente o silêncio foi interrompido por uma voz suave e familiar. Pai! Goku ficou imóvel e diante dele estava Goten. Goku estremeceu e murmurou: Goten! Como? O filho sorriu com confiança e respondeu: Pai, eu te disse, sempre estarei com você, até mesmo aqui. Toda a solidão do vazio desapareceu. O tempo pareceu congelar quando os olhos de Goku encontraram os de Goten. Ele não podia acreditar no que via e correu para abraçá-lo com força, como se temesse que desaparecesse entre seus braços. A voz de Goku tremia enquanto dizia: é realmente você? Como chegou aqui? Goten sorriu com uma calma rara e respondeu: Pai, não pergunte como. Apenas lembre-se de que o espírito nunca morre quando o coração tem fé. Você nunca me perdeu. Eu estou sempre com você, na sua força e em cada vez que você se levanta após cair. Goku se curvou, lágrimas escorrendo por seu rosto. Como senti sua falta, meu filho. Achei que te havia perdido para sempre. Goten respondeu com um sorriso suave: eu nunca fui embora, pai. Apenas me libertei do corpo, mas continuarei com você assim que seu coração bater com esperança. Goku respondeu preocupado: o que quer dizer com isso, meu filho? Goten respondeu serenamente: olhe nos seus olhos, pai. Vejo neles a esperança. Continue acreditando. O corpo de Goten começou a brilhar pouco a pouco, mas o sorriso ainda permanecia. Agora é a minha hora de partir. Não se esqueça, estou sempre com você, em espírito. Goten desapareceu como um lampejo de luz, e Goku ficou olhando para o vazio, estendendo a mão para o nada antes de cair de joelhos. Finalmente entendeu que tudo aquilo não passava de um eco de um coração partido que ainda se agarrava à esperança. Ele cerrou os punhos e soltou um grito que rasgou o silêncio do nada, fazendo tremer tudo o que restava daquele mundo. Um grito que misturava dor, amor e saudade. Um grito de um pai que perdeu tudo. Enquanto permanecia ali, mergulhado em lágrimas e silêncio, 2 olhos o observavam de longe, analisando-o como se tentassem compreender aquela criatura. Goku não percebeu sua presença no início, apenas começou a sussurrar para si mesmo, tentando recuperar a calma. Preciso me concentrar. Preciso entender o que está acontecendo aqui. Fechou os olhos, tentando reunir seus pensamentos. Mas antes que pudesse se recompor, ouviu passo suave se aproximando por trás dele. Pensando que fosse apenas outra ilusão, como a voz de Goten que havia se vanecido há pouco tempo. De repente, sentiu uma energia majestosa, fria, diferente de qualquer outra que já enfrentara. Seus olhos se abriram de repente e a surpresa tomou conta do seu rosto. Virou-se lentamente e então veio o choque. Uma mulher estava parada atrás de mim, com passos firmes e uma presença de realeza impressionante.
Seus cabelos caíam como fios de luz, e seus olhos brilhavam com uma calma que causava reverência. Ela o observava em silêncio, como se o conhecesse há muito tempo. Em um lugar distante, numa sala sagrada, reuniram-se ao redor da mesa os deuses da destruição dos cantos dos universos, cada um com um olhar que misturava raiva, medo e uma dignidade ameaçada. Líquer falou com uma voz baixa e afiada. A morte de Bios não é um simples acidente. Se deixarmos algo assim passar sem resposta, o título de governante perderá seu significado. Outro deus, com frieza pálida, respondeu. E depois viram outros que ousarão nos desafiar. Portanto, isso não pode ficar sem punição. Um silêncio pesado tomou conta do salão, até que Belmod interveio com mais dureza. O que precisamos é de um plano claro. Exterminar o sétimo universo. Essa é nossa opção máxima. Um quarto deus murmurou com uma voz sombria. Comecemos pelo planeta Terra, que sirva de exemplo para todos. Isso não nos colocaria em risco? O rei Zeno tem um apego emocional por Goku. Se ele descobrir que destruímos seu lar, poderemos ser apagados. Então Belmod respondeu. O grande sacerdote puniu Goku. Talvez uma aliança com ele oculte esse segredo e nos dê uma carta para enganar o rei. No momento em que as vozes se erguiam e os planos ganhavam forma, as portas do salão se abriram silenciosamente. O grande sacerdote entrou como se tivesse lido seus pensamentos à distância o tempo todo. Todos ficaram chocados. Planejavam vingança, mas sua presença inesperada colocou seu destino em suas mãos. O sacerdote sorriu friamente e disse: Ouvi tudo. Suas demandas serão atendidas, mas não agora. A terra está em suas mãos. Façam o que quiserem com ela. Quanto a Zeno, deixem-no comigo. Os deuses se entreolharam, confusos, até que o sacerdote acrescentou com confiança em palavras que causaram espanto. 10 anos exatos. Então, as esferas do dragão serão reativadas, após seu último uso no torneio do poder. Zeno estará sob minha influência nessa época. Nesse momento, executem seu plano. Não o façam antes, ou enfrentarão um julgamento severo antes da hora. Seguiu-se um longo silêncio, pois todos compreenderam que o jogo havia mudado. Já não era uma vingança impensada, mas uma conspiração cronometrada que alteraria o curso de todos os eventos. Enquanto isso, Goku permanecia atônito diante da figura misteriosa. Seu coração batia com uma velocidade que jamais sentira antes. Falava consigo mesmo, confuso. Que poder é esse? E por que sinto essa energia tão estranha? A mulher diante dele emanava uma aura régia e misteriosa. Observava-o em silêncio absoluto, como se pudesse ler seus pensamentos à distância. Lentamente começou a se aproximar e cada passo trazia uma tensão crescente. Goku tentou falar, mas as palavras travaram em sua garganta. De repente, lançou um ataque de energia colossal, tão poderoso que se tivesse sido direcionado a Bios, o teria destruído instantaneamente. Mesmo assim, a mulher não se moveu, nem sequer piscou diante do brilho da energia. Continuou em silêncio e retomou sua caminhada em direção a ele. Goku, confuso, avançou com um soco devastador que fez o mundo do vazio inteiro estremecer. Mas o choque veio. Ela bloqueou o golpe com apenas uma mão, imóvel, sem esforço algum. Goku sentiu o espanto tomar conta de seu coração. Nem mesmo sua nova forma era suficiente para abalar aquela entidade misteriosa. Então ela falou com uma voz calma, que ainda assim o surpreendeu. Olá, Goku. Goku ficou sem palavras. Seus olhos brilharam de espanto ao ouvir seu nome. Murmurou para si mesmo, surpreso. Não posso acreditar. O sacerdote me trancou aqui com uma mulher? E como ela sabe meu nome? De repente, a mulher o empurrou com uma força tremenda. Goku caiu no chão, incapaz de se mover. Levantou-se com dificuldade, sentindo o peso da situação esmagá-lo. A mulher disse com firmeza: Você me desapontou. Observei sua evolução e sua nova força. Esperei mais de você diante de mim. Goku tentou perguntar quem ela era, mas ela não respondeu diretamente. Em vez disso, explicou calmamente. Estou aqui há mais de 1 milhão de anos, e este vazio se alimenta de suas memórias e pensamentos. Quanto mais você pensa, mais sofre. Goku ficou chocado com o que ouviu, lembrando-se do recente encontro ilusório com Goten. A curiosidade o dominou e ergueu a cabeça, perguntando com raiva: Quero saber quem é você. Mas ela não respondeu.
Apenas olhou para ele com olhos penetrantes e disse uma frase enigmática. Você não quer sair daqui? Goku se inclinou para frente, surpreso, e perguntou em voz trêmula. Você tem a chave para isso? De repente, a mulher ergueu a mão e correntes gigantescas de energia envolveram Goku e prenderam-no com uma força inimaginável. Pesavam bilhões de toneladas. Ele caiu no chão, incapaz de resistir, e nem mesmo sua nova transformação pode ajudá-lo. A mulher sorriu com firmeza e disse com confiança: Você saberá a resposta quando se libertar dessas correntes. Quanto mais pensar, mais pesadas elas ficarão. Quando esvaziar sua mente completamente, elas se tornarão leves. Goku sentou-se no chão, ofegante, exausto, mas começou a compreender lentamente que aquela mulher misteriosa não havia colocado à prova para machucá-lo, e sim para guiá-lo no caminho certo. Passou-se muito tempo. Goku já não sabia quantos anos ou instantes haviam se passado, pois o tempo naquele mundo perdera o sentido. Tudo o que ocupava sua mente eram aquelas correntes pesadas que o acorrentavam. Gradualmente ele começou a ter mais controle sobre o corpo, resistindo ao peso terrível. Cada vez que caía, levantava-se com determinação ainda maior. Finalmente conseguiu ficar de pé com firmeza, apesar do seu fardo esmagador. A mulher misteriosa olhou-o com calma e disse: Parece que você começou a entender a essência deste lugar, mas não se alegre demais. Tudo isso foi apenas uma preparação para o treino de verdade. Goku ficou surpreso, atordoado pelas suas palavras. O quê? Tudo isso foi só preparação? Ela sorriu levemente e disse: Sair daqui não se faz pela força física, mas sim quando você isola cada partícula de pensamento da sua mente. Quando alcançar esse estágio, só então conversaremos sobre o caminho para sair. Os olhos de Goku brilharam com esperança, mas logo ela cortou essa esperança friamente, dizendo: Não é tão fácil assim. Então ergueu a mão novamente e apareceram novas correntes, desta vez ígneas, queimando com um calor capaz de derreter a própria pedra. Elas se enroscaram ao redor de seu corpo, inundando o lugar com um brilho vermelho sombrio. Goku soltou um grito ardente que sacudiu o próprio vazio, mas a morte não existe ali e a dor repetia-se sem fim. Ela falou com voz dura no meio das línguas de fogo. Cuidado, Goku. Quanto mais você focar na dor, pior ela ficará. Seu objetivo agora é separar cada pensamento, cada sensação, até alcançar o silêncio completo. Goku, lutando dentro das flamas, murmurou com a voz rouca: Goten, por sua causa vou aguentar. Mas lembrar do filho fez gritar novamente. A dor se intensificou. Percebeu então que até as memórias felizes eram um fardo. Já não conseguia distinguir entre o pensamento doloroso e a concentração pura. E assim começou seu verdadeiro treinamento, no meio de um mar de fogo e loucura. Passaram-se 10 anos completos no mundo exterior, mas dentro daquele vazio, o tempo não significava nada para Goku, enquanto seu corpo e sua alma desmoronavam sob o peso de um treinamento sem fim. Cada vez que ele concluía uma fase, a mulher misteriosa aumentava ainda mais a intensidade. Goku caiu de joelhos, suando profusamente, a respiração entrecortada. Até quando? Como posso estar impotente diante desse treinamento, mesmo com minha nova forma, que nem os próprios deuses suportaram? Diga-me só, quem é você? Até agora você não me contou, embora conheça meu nome. Como? Ela ergueu a cabeça devagar e falou com um tom que trazia algo de profunda tristeza. Eu vivi antes da Era dos Anjos. Estive presente quando não havia um universo organizado, nem reinos. Eu criei os filhos do sacerdote. Fui a mãe adotiva deles. Os olhos de Goku se arregalaram. Ele congelou no lugar e disse atônito: Mãe dos anjos? Isso é possível? Ela não respondeu diretamente e falou baixinho: Nem todas as verdades precisam ser ditas, Goku. Você tem um objetivo. Concentre-se nele. O tempo está se esgotando. Mas Goku não parou de pensar. Sussurrou para si mesmo em dor: O passado dela deve ter sido muito cruel. Como os anjos a abandonaram? Seu poder supera até o do sacerdote. Então como foi aprisionada aqui? Nesse momento, Goku percebeu algo que não havia notado antes. Um choque passou pelos olhos dela, como um lampejo. Parecia que ela sentira algo vindo de fora. Em um lugar isolado e envolto em mistério, o grande sacerdote estava de pé com intenções ocultas, e o dragão das esferas poderosas o rodeava. Enquanto murmurava suas últimas palavras para realizar um desejo desconhecido, uma luz enorme emanou, alterando algo no próprio Rei Zeno.
Como se o sacerdote pretendesse promover uma mudança completa no sistema real. Se eu pudesse encerrar sua jornada agora, o faria. Mas tudo bem, farei isso gradualmente. No vazio, pela primeira vez, a voz da figura misteriosa ecoou por todo lugar dizendo: "Mais rápido, Goku! Concentre-se totalmente agora! Você não tem tempo para concluir todas as etapas!" Goku congelou de surpresa, não entendeu o motivo daquele súbito desespero dela. Mas antes que pudesse perguntar, a pressão sobre ele aumentou de forma aterrorizante. O peso das correntes duplicou de repente, como se a própria gravidade declarasse guerra contra ele. Goku rangeu os dentes e tentou resistir. Lá fora, nos mundos reais, os deuses da destruição finalmente decidiram executar o plano. O céu sobre a terra começou a mudar. Nuvens negras densas cobririam o horizonte e todo o planeta tremeu quando todos os deuses da destruição desceram ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, reunidos num mesmo planeta. A cena era imponente, e os poucos amigos restantes, Kuririn, Piccolo e Android 18, ficaram descrentes, atônicos com o que viam. Belmont, o deus da destruição do Universo 11, adiantou-se como porta-voz de todos. Falou com voz clara: "É realmente lamentável que seu herói tenha renunciado a vocês. Vamos encerrar essa história sem cerimônia. É o mínimo que podemos oferecer ao espírito de Bills e a nossa honra como deuses da destruição." Ergueram as mãos ao mesmo tempo e as energias destrutivas começaram a se concentrar no céu. Titi, que perdera Goku, Goten e Gohan, olhou para o céu em chamas com os olhos banhados em lágrimas e murmurou com voz quebrada: "Perdi tudo. A morte agora não é senão um alívio." Mas antes que as energias destruidoras fossem liberadas, ouviu-se um brado estrondoso que rasgou o silêncio. "Não permitirei!" Era Trunks, erguendo-se para enfrentá-los. Ele já não era a criança que conheciam. Era um homem que carregava um legado pesado. Como o mais forte da Terra naquele momento, seus olhos brilham com a mesma determinação do pai. Sua energia cintilou em azul e ele se transformou em Super Saiyajin Blue. Levantou a mão desafiante em voz alta: "Se querem destruir esse planeta, então comecem por mim." Os deuses trocaram olhares zombeteiros e um deles riu baixinho. Que gracinha, um garotinho sonhando em encarar os reis. Belmont acrescentou com um sorriso cheio de desprezo: "Daremos a ele a honra que seja apagado primeiro." E as energias deles brilharam, prontas para acabar com todo. Enquanto no mundo vazio Goku gritava de dor, ele não tinha noção do que acontecia lá fora. De repente, ergueu a cabeça, seus olhos estavam cansados e a voz rouca enquanto murmurava: "O que é isso?" Diante dele, Goten estava em pé, sorrindo como naquela antiga ilusão. Ele estava ao lado da mulher misteriosa. A mulher sorriu e falou em tom baixo: "Agora eu conheci a chave da transformação." Então ergueu a mão suavemente, e num instante, Goten desapareceu diante de Goku como cinzas sopradas pelo vento. Goku gritou com um desespero histérico, virou-se para ela com os olhos em chamas de raiva. "O que você fez?" Ela respondeu com calma mortal: "Você não o verá mais. Nem mesmo o espírito dele dentro de você permanecerá." Goku caiu de joelhos, então seu grito explodiu pelo mundo vazio: "Goten!" O brado ecoou pelos confins do vazio e o lugar tremeu violentamente. As próprias dimensões estremeceram com sua ira. Sua aura irrompeu de repente e ele soltou um urro que rasgou o silêncio. E com isso, a luz explodiu por todo o mundo. E quando se apagou, Goku estava de pé em sua nova forma, sua energia aquietada, mas pulsando dele como uma força oculta que até os vazios temiam. Ele havia ultrapassado seus limites mais uma vez. A mulher misteriosa sorriu levemente e disse em tom que misturava alívio e cautela: "O plano funcionou. Era isso que eu precisava que você fizesse." Goku olhou para ela ofegante, o corpo brilhando com uma luz diferente, e disse: "Você sabia que eu faria isso, não sabia?" Ela respondeu calmamente: "Se quer vê-lo novamente, concentre-se agora. Não deixe que suas emoções o devorem." Goku fechou os olhos devagar, tentando reunir o resto de sua concentração. De repente sentiu algo estranho, uma pulsação distante, um calor familiar, as vozes dos seus amigos vindas de outro lugar. Abriu os olhos surpreso. "Eu consigo senti-los?" A mulher respondeu com voz séria: "Você alcançou um nível que lhe permite perceber o que está lá fora. Mas cuidado, se perder sua calma agora, o vazio o devorará para sempre."
Goku cerrou o punho e agora entendia que qualquer pensamento ou sentimento poderia ser uma arma contra ele. A mulher sorriu levemente, então continuou em tom de leve reverência. Vou te carregar agora com o meu poder. Você alcançou um grau suficiente de isolamento dos fragmentos de pensamento da mente, o que significa que está próximo de quebrar a barreira do vazio, mas precisa de mais poder. Goku ficou pasmo e recuou um passo, dizendo: espere, o que quer dizer? Você vai se sacrificar? Mas ela não respondeu. Fechou os olhos devagar e sua aura começou a irradiar uma luz branca e suave que iluminou todo mundo. Foi então que o Goku entendeu. Ela não estava apenas treinando, ela o preparava para ocupar o lugar dela. Cerrou o punho, fechou os olhos e se preparou para o que viria. Lá fora, todos caíram ao chão. Trunks estava de joelhos, o rosto tomado pela impotência. Sua energia azul já não resistia ao poder absoluto dos deuses da destruição. Belmod deu sua ordem final e as energias da aniquilação começaram a se reunir como um mar de fogo sobre o planeta. Ah, se você estivesse aqui, Goku, Trunks murmurou, olhando para o solo que tremia. Me perdoe, pai. E você também, Gohan. Não consegui carregar a responsabilidade da Terra. A energia colossal explodiu, mas, de repente, tudo parou. A explosão se desfez como poeira luminosa, como se uma força desconhecida a tivesse devorado por dentro. Um silêncio absoluto tomou conta, e o espanto se estampou nos rostos de todos. Ninguém entendeu o que havia acontecido, até que a poeira se dissipou e Gohan apareceu. Seus olhos eram frios como uma estrela, e sua energia fluía ao redor dele como uma brisa vinda de outros mundos. Os deuses da destruição recuaram um passo, ainda tomados pela incredulidade. É o Gohan? Mas ele conseguiu o instinto superior? Piccolo arfou. Ele conseguiu. Sentimos sua falta, Gohan. Achamos que tinha sido destruído. Gohan avançou com confiança, sem dizer uma palavra. Murmurou em seu coração: pai, queria que estivesse aqui para me ver. Cumpri minha promessa e carreguei o legado do Poten. Alcancei o objetivo e não vou desperdiçá-lo. Fomos privados de usar as esferas do dragão. Então carregarei a responsabilidade da Terra e de todos que nela vivem. Nos céus, Vados observava em silêncio, um leve sorriso misterioso nos lábios. Sussurrou, como se falasse com o vento: tudo isso é por você, Whis. Arrisquei meu posto. Não quero ver seu universo ruir depois que perdeu seu cargo. E nas profundezas do vazio, onde a luz se desfazia, Goku permanecia de olhos fechados, recebendo a energia da mulher misteriosa. Sorria enquanto uma lágrima de pura energia descia de seu olho. Você conseguiu, Gohan. Finalmente. Estou mais orgulhoso de você do que pode imaginar. Espere e resista. Estou indo até vocês. No mundo do vazio, Goku passou a sentir tudo o que acontecia lá fora. Cuidado! Qualquer pensamento sobre o exterior pode aprisioná-lo aqui. Você deve se concentrar apenas em si mesmo e no que está à sua frente. Goku, surpreso, perguntou: e quanto à minha aparência, o que significam todos esses símbolos? A figura misteriosa estendeu a mão e disse calmamente: deixe-me primeiro limpá-lo. Seu poder ainda não combina com esta aparência. Sua pele queimou e suas roupas se rasgaram. De repente, ela levantou a mão e uma luz intensa emanou do corpo de Goku, transformando-o em uma aparência majestosa, como um anjo sagrado. E cada parte dele brilhava com energia radiante, tornando-o agora pronto física e mentalmente para o teste mais difícil. Goku olhou surpreso e disse respeitosamente: ainda não conheci você bem e já me trata como se nos conhecêssemos há muito tempo. O que significam estas roupas? Ela sorriu e respondeu: estas roupas refletem o seu nível de poder, o poder que está prestes a elevá-lo ao nível de um anjo. Se eu tivesse vestido isso em você antes da sua transformação, teria quebrado seus ossos pelo peso esmagador. Goku ficou ainda mais confuso e perguntou: o que você quer dizer com anjo? Ela fechou os olhos calmamente, deixando a resposta no ar, e estendeu a mão como se estivesse iniciando a fase final, sussurrando em voz baixa: cuidado para não pensar demais. O que acontece lá fora é a coisa mais perigosa. Você adquiriu a capacidade de sentir sua família, mas não se concentre neles agora. Feche os olhos e deixe minha força fluir lentamente para o seu corpo. Se eu lhe der todo o meu poder de uma vez, seu corpo explodirá.
Goku ficou surpreso, começando a perceber o quanto ela se sacrificava e a força que estava lhe concedendo, entendendo que o que recebia não era apenas treinamento, mas um poder que ultrapassava qualquer imaginação. Na Terra, após a explosão, Gohan permaneceu firme, como se encarnasse o poder do instinto superior de maneira diferente. Krillin e Piccolo não podiam acreditar no que viam, percebendo que o nível de Gohan não era apenas uma cópia de Goku ou Goten de antes, mas uma força única, completamente nova e distinta. Os deuses da destruição ficaram chocados, trocando olhares e fazendo perguntas nervosas. Pensamos que a missão seria fácil, mas parece que a verdadeira diversão começou agora. Mas Kitela o interrompeu e disse com confiança: "Eu cuidarei disso pessoalmente." E desceu em direção à Terra, enquanto Champa alertava: "Cuidado, não é como você espera. Beerus já enfrentou esse tipo e acabou derrotado." Ainda assim, Kitela desceu sarcasticamente, acreditando que Gohan não seria uma ameaça, mas Gohan permaneceu em silêncio. Neste momento, Kitela lançou um ataque, mas Gohan parecia imóvel e a poeira cobriu o local. Quando a poeira se dissipou, todos perceberam que Gohan apareceu atrás de Kitela, com velocidade surpreendente, deixando seu inimigo atônito e os deuses da destruição em completo choque. Gohan continuou avançando em direção aos deuses da destruição, ignorando Kitela e deixando-o para trás. Kitela ficou extremamente irritado e atacou Gohan em um ataque furioso. Os amigos pensaram que Gohan havia sido ferido, mas quando a poeira se dissipou, Gohan estava firme e Kitela jazia no chão, derrotado. Todos perceberam que a força de Gohan causou a explosão. Belmod furioso expressou sua surpresa. Como esse desgraçado pôde alcançar esse nível? Gohan caminhou lentamente, com confiança inabalável. Eles começaram a sentir uma leve confusão, mas Belmod tentou acalmá-los com sarcasmo. "Não se preocupem, Kitela foi estúpido. Ele é o mais fraco entre nós." Então ele virou a cabeça e continuou: "Genie, Lekiri, vamos nos divertir um pouco com este rato." Os três desceram juntos, de pé diante de Gohan. Em seguida começaram a carregar sua energia combinada. A terra tremeu, o céu se encheu de flashes de energia e tudo parecia uma explosão inevitável. Mas Gohan permaneceu calmo, ignorando suas ameaças. Belmod riu sarcasticamente. "Vamos ver o que você tem, inseto. Esta energia vai destruir este seu planetinha fofo." Os três liberaram uma enorme rajada de energia, uma explosão estrondosa que sacudiu toda a Terra, destruindo tudo ao redor. Mas quando a poeira se dissipou, Gohan estava firme, completamente ileso. Os amigos ficaram chocados com sua resistência, mas para surpresa deles, descobriram um braço protetor transparente, os envolvendo como um escudo invisível. "O que é isso? Quem fez isso?" Piccolo ergueu a sobrancelha. "Não pode ser. Isso não é do poder dele." Gohan cunhou para seus amigos, surpreso com a expressão de choque em seus rostos. Belmod permaneceu estupefato. Como? Como ele alcançou esse nível? E de onde veio esse escudo? Quem os protege? O clima estava carregado de tensão e suspense. Em um lugar distante, em meio a um silêncio estranho que envolvia o horizonte, surgiram as sombras de duas figuras misteriosas pairando nas alturas do céu, observando a destruição deixada pela batalha entre os deuses e Gohan. Um deles estendeu a mão para frente e uma energia estranha de cor azul começou a girar em torno dela. Seu companheiro falou com uma voz profunda que soava como um eco. "Parece que você finalmente decidiu agir, depois de todo esse tempo." O outro respondeu friamente: "Sim, não há mais espaço para adiamentos. Há apenas 3 coisas que me importam neste mundo: minha família, este planeta e aquele que causou o que você se tornou." O outro sorriu levemente. "Eu sei de quem você está falando." Nesse momento, o corpo de Goku tremeu levemente e ele murmurou para si mesmo: "Essa energia, consigo senti-la de um lugar distante, familiar, mas diferente, como se tivesse passado por uma transformação que mudou completamente sua essência." "Pare, Goku. Você está em uma fase crítica e se entregar aos pensamentos vai arruinar tudo o que conquistou." Goku sorriu levemente e disse: "Aguente firme, Gohan. Você é o herói agora. Vou me concentrar bem e logo estarei com vocês." Em um palácio celestial gigantesco, acima de todos os universos, na grande sala real, o sumo sacerdote se reuniu com todos os anjos, seus filhos, todos de rostos reverentes que não ousavam erguer os olhos para ele. Atrás deles estavam os Kaioshins de todos os universos, visivelmente nervosos e assustados.
O sumo sacerdote ergueu a mão lentamente e disse com voz pesada: "Reuni todos vocês hoje, porque estamos às portas de uma mudança radical no sistema dos universos. O que aconteceu no sétimo universo não foi coincidência, foi uma falha no equilíbrio sagrado." Eu fiz uma pausa, depois continuou com uma voz ainda mais severa. Os deuses da destruição, após a morte de Barrows, começaram a temer o mesmo destino, e agora buscam restaurar sua honra manchada pela vergonha. Concedi-lhes permissão oficial para purificar o sétimo universo, começando pelo planeta Terra. Os Kaioshins estremeceram ao ouvir o nome da Terra. A presença de vocês, Kaioshins, aqui não é uma honra, mas uma precaução, para que nenhum de vocês seja morto encerrando o destino do seu Deus da destruição junto, como aconteceu com Barrows. E quanto a vocês, meus anjos, nenhum de vocês interferirá no que vai vir. Essa é a minha vontade e a minha nova lei. Eu mesmo purificarei o sétimo universo e escolherei um novo Deus da destruição e um novo anjo, já que retirei a tutela de Whis por ter ultrapassado seus limites. Os rostos dos anjos se tornaram rígidos e ninguém ousou pronunciar uma palavra. Mas Vados pensava em outra coisa. Gohan, confiei em você, e foi por isso que o ensinei a ultrapassar seus limites. Proteja o Universo 7 por meu irmão Whis. Na Terra, a tensão aumentava enquanto Gohan mantinha a calma. Ele começou a avançar em direção a eles com passos lentos e firmes. Belmud gritou furiosamente: "O que estão esperando? Likir, Jin, matem-no agora!" No mesmo instante, os dois avançaram com a velocidade da luz e atacaram Gohan simultaneamente por direções opostas. Gohan estendeu as mãos no mesmo momento, bloqueando os dois ataques com firmeza, segurando seus punhos como se o tempo tivesse parado. Então disse com confiança: "Não vou mais poupá-los." Ele soltou um grito ensurdecedor que atravessou o horizonte. Likir e Jin tentaram recuar, mas os punhos de Gohan eram como aço. Likir gritou em desespero: "Belmod, faça alguma coisa!" Mas Belmod não teve tempo de reagir, pois o momento seguinte testemunhou a grande explosão. Eles explodiram nas mãos de Gohan em um redemoinho de luz e energia. Eles foram completamente aniquilados. Os amigos, observando de longe, não conseguiam acreditar no que viam. Belmod, por sua vez, arregalou os olhos de terror, um medo que não sentia desde que se tornara um deus da destruição. Então, naquele instante, Gohan apontou o dedo e disse com uma voz que soava como um trovão: "Você é o alvo agora. Não há para onde fugir." Gohan desapareceu do lugar. Só se viu um clarão e atacou Belmod com a velocidade superior à da luz. Um único golpe. A terra inteira tremeu como se tivesse sido atingida por um meteoro celestial. Em seguida, Belmod caiu nas mãos de Gohan, que não lhe deu chance de respirar. Gohan o segurou pelo pescoço e o golpeou com força. Gohan disse em uma voz profunda e cheia de desprezo: "É este o chamado Deus da destruição?" Gohan o humilhava diante de todos. Todos ali ficaram paralisados, sem acreditar que aquele era o mesmo Gohan que um dia haviam conhecido. Naquele momento, Champa observava a cena e assim que viu o que estava acontecendo, lembrou-se de algo. Champa rangeu os dentes e disse com uma voz trêmula: "Não pode ser. Não de novo. Esse garoto, ele está repetindo a história. Foi isso que aconteceu com Beerus." Belmod respirava com dificuldade. Levantou a cabeça com os olhos tremendo de raiva e vergonha. "Eu? Um deus da destruição? Sendo humilhado assim? Diante de todos? Chega!" A terra tremeu novamente e seu corpo começou a se transformar diante dos olhos de todos. Gohan permaneceu imóvel, completamente calmo. Belmod se aproximou com passos pesados, cada um fazendo o ar tremer, enquanto um sorriso feroz se formava em seu rosto distorcido pela fúria. Ele rugiu: "Agora verá o verdadeiro poder do destruidor que ousou desafiar, garoto." De repente, Belmod disparou como uma flecha, lançando uma enxurrada de socos em uma velocidade que os olhos mal podiam acompanhar. Gohan foi arremessado para longe com uma força incrível. Ele colidiu com o solo e sons de espanto ecoaram por todos os lados. Gohan caiu! O sumo sacerdote observava a arena de longe com um sorriso frio e murmurou para si mesmo satisfeito: "Meu desejo se cumpriu. O esquecimento de Goku foi concluído. Zeno não perguntará mais sobre ele."
No mundo do vazio, Goku, de olhos fechados, sorriu e falou em voz baixa. Alguns que se tornaram deuses da destruição, não sei como foram indicados para o cargo. Belmod, quão tolo você é! A cena voltou à terra, onde o poeiro começava a se dissipar. Gohan estava estendido no chão, mas sorria serenamente. Levantou-se lentamente e disse: deixei minha guarda abaixada de propósito, mas você me decepcionou. Nem chegou a 50% do meu poder. Todos ficaram chocados. Belmod tentou recuperar o controle e avançou novamente para atacá-lo. Mas um único golpe de Gohan foi suficiente. Belmod foi lançado ao chão, como se tivesse sido completamente apagada. Gohan ergueu a voz, gritando para o céu: quem é o próximo? As vozes se calaram. A dignidade se desfez nos rostos dos deuses. Um silêncio pesado tomou conta do lugar e Gohan sorriu friamente. Muito bem, vamos brincar um pouco. Unam-se todos. Vou me divertir antes de acabar com vocês. Piccolo gritou de longe, alertando: Gohan, não perca tempo. Eles têm apoio. Não sabemos quem está por trás disso. Mas a confiança de Gohan em si mesmo crescia, e seu desejo de fazê-los provar a humilhação o levou a agir rápido demais. De repente, num instante inesperado, Belmod atacou por trás em uma velocidade mortal. Ele o envolveu em uma aura semelhante à magia. Gohan não conseguiu escapar imediatamente. Belmod laugou sarcasticamente: você esqueceu quem eu sou? Eu sou o destruidor que domina os truques de ilusão. O poder do Hakai que possuo é reforçado por magia antiga. O que o cerca agora vai prendê-lo, por mais que tente. Vou me explodir. Não me importo mais em viver. Vamos juntos. O grito de Gohan atravessou o céu. Uma dor terrível o consumia. Seu corpo sufocado dentro do redemoinho da energia Hakai que o envolvia. Os amigos gritaram seu nome. Kuririn socava o escudo com os punhos. Que maldito campo de força é esse? Não consigo quebrá-lo. Piccolo furioso: é o mesmo escudo que apareceu antes. Mas quem o criou? A esposa de Gohan chorava e sua filha Pan gritava: papai vai ser destruído se não fizermos algo. Mas ninguém pôde fazer nada. Num lugar distante, entre as nuvens na escuridão, dois estranhos observavam a cena. Um deles mantinha as mãos erguidas. Estranho 1: você não pretende fazer nada. Se Belmod continuar assim, ele vai ultrapassar os limites. O segundo, com voz profunda e firme: ainda não chegou a hora. Precisamos ver como ele lida com a dor. A maturidade não nasce da vitória, mas sim do sofrimento. O ar ao redor deles tremia e seus olhos brilhavam como se soubessem mais do que aparentavam. E no mundo do vazio, a mulher misteriosa observava Goku com olhos cheios de preocupação. As gotas de energia que alimentavam seu corpo começaram a parar. Então ela disse em um tom sério e profundo: parece que chegou a hora de você conhecer a verdade. Esperei demais por este momento. Goku abriu os olhos parcialmente, em meio à meditação. Você quer dizer, que verdade? Meu nome é Alicia. Vivi antes da Era dos Anjos. Fui mãe adotiva deles. Criei-os quando o universo ainda não tinha um sistema complexo. Mas antes disso, eu era a esposa e mãe de uma criança inocente. Até que meu marido foi selado e meu filho se perdeu nas sombras. Goku ficou chocado. Marido? Família? Até os anjos têm família? Sim, até a luz conheceu a perda um dia. Antes que os filhos do sumo sacerdote crescessem, meu marido era o verdadeiro governante do Supremo Universo. Nunca conhecemos a crueldade, até que a ambição nasceu no coração do sacerdote. Ele começou a desejar poder, acreditando que a bondade era fraqueza e que o sistema precisava de uma mão de ferro. Disse que a ordem é só completa quando há medo, mas eu acreditava que apenas a luz bastava. E o que ele fez? Criou uma nova hierarquia. Os deuses da destruição. Colocou-os abaixo dos anjos. Não para proteger o equilíbrio, como afirmava, mas para eliminar qualquer ser que considerasse uma ameaça ao seu domínio. Deu-lhes legitimidade para matar, mas eles abusaram do poder. Começaram a oprimir, destruir planetas em nome da ordem. Eu me opus às suas decisões e então ele começou a temer minha força. Um dia, decidiu me aprisionar aqui, usando o meu próprio filho. Seu filho? O que quer dizer com isso? Ela respondeu: nossa raça é diferente, Goku. Nós carregamos o poder do apagamento desde o nascimento.
E esse poder foi a maior ameaça ao sumo sacerdote. Por isso ele usou meu filho. E depois nos traiu. Selou meu marido primeiro e então fiz um pedido: que meu nome fosse apagado da memória de todos, até mesmo da do meu próprio filho. O tempo se repete, Goku. O que ele fez comigo, ele fez com você agora. Ele fez com que o próprio rei esquecesse de você, para que nunca perguntasse por você. Quer dizer, Zeno, você é realmente a mãe dele? Alicia respondeu com calma. Sim, Goku. Zeno era meu filho. Ele era lindo, inocente, sorria para tudo. Mas o sumo sacerdote o transformou em uma criança sem expressões, sem medo, sem raiva, sem alegria. Tudo nele se tornou vazio. Goku bateu o pé no chão e o vazio ao redor tremeu. Então, com uma voz trovejante, gritou: Juro que vou sair daqui. Vou trazer você de volta e restaurar tudo como era antes. Não, Goku. Desta vez eu não irei com você. Goku surpreso. O que quer dizer? Não me diga que você... A luz começou a se concentrar ao redor dela, intensa, como um nascer do sol engolindo a escuridão. O fim está próximo. Faltam apenas os últimos toques. Todo o meu poder será transferido para você. Eu o observei o tempo todo, e sei que seu coração é mais puro do que imagina. Ela se aproximou e estendeu a mão. De entre seus dedos surgiu um colar sagrado. Pegue-o. Cuide bem dele. Não é apenas um colar. É a chave para algo mais profundo do que você imagina. Você entenderá seu significado quando chegar o momento certo. Goku o segurou com cuidado, olhando para ela sem compreender. Na terra, na arena de batalha, a explosão de Belmod havia acontecido e ninguém interveio. Mas, o choque. Belmod estava morto e Gohan permanecia de pé, embora cambaleante, sua energia se esvaindo. Pan gritou com uma voz que rasgava os corações. Pai! Lágrimas escorriam dos olhos de Videl, esposa de Gohan, enquanto a destruição tomava conta do lugar. Gohan levantou a cabeça para eles, lágrimas escorrendo, e sorriu apesar da dor. Não se preocupem. Aconteça o que acontecer, eu vou enfrentá-lo. Nunca quebraria a promessa feita ao meu pai. Ele se ergueu devagar, e então gritou das profundezas de sua alma. Um grito que sacudiu todo o campo. Vamos! Ataquem todos! Mesmo no meu estado mais fraco, eu não vou recuar. Lutarei pela promessa do meu pai. Vamos! À distância, os dois estranhos observavam em silêncio absoluto. Seus rostos imóveis, nenhuma palavra foi dita, como se soubessem que o que viria seria maior do que qualquer intervenção. E no mundo do vazio, os últimos momentos se aproximavam. Alicia falava com Goku em um tom cheio de ternura. O tempo acabou, Goku. Agora você é oficialmente um anjo. Todo o meu poder passou para você. Não fique triste com o meu desaparecimento, pois minha existência permanecerá dentro de você. Sentirá a influência do meu poder aos poucos. Use-o com sabedoria. E nunca se esqueça, a luz não está na força, mas no coração que a guia. Ela sorria apesar das lágrimas, e a luz começou a engoli-la lentamente. Goku fechou os olhos com força. Lágrimas silenciosas escorriam, ele apertou o colar na mão e sussurrou com voz embargada. Eu prometo, nada disso será em vão. Vou restaurar o equilíbrio. Destruirei suas correntes, mesmo que me custe a vida, por você e por Goten. No mesmo instante, na Terra, os deuses da destruição haviam atingido o auge do seu poder, e o céu se rasgava, a Terra tremia. Mas no vazio, o grito de Goku aumentava cada vez mais, até que as paredes do vazio começaram a rachar como vidro sob pressão. Em um palácio distante, o sumo sacerdote levantou a cabeça de repente. Seus olhos se arregalaram em espanto. Sentiu algo que não sentia desde a eternidade. Levantou-se furioso e sua voz ecoou pela sala real. Isso é impossível. Essa perturbação somente no mundo do vazio. Não há mais ninguém lá. Seu rosto se transformou em uma mistura de preocupação e raiva contida. Ele gritou para seus filhos com uma voz que fez as paredes tremerem. Vão imediatamente! Todos vocês! Não deixem o vazio se romper. Se isso acontecer, nada restará da ordem que criei. Depressa! Seus filhos partiram em velocidade absurda, seus corpos se transformando em feixes de luz, rumo ao vazio que começava a colapsar, enquanto Goku continuava a gritar e o céu daquele mundo se despedaçava cada vez mais. Os anjos estavam alinhados, cada um liberando sua aura para tentar conter a explosão vinda do vazio, mas eram incapazes. Mesmo assim, apenas uma permaneceu imóvel. Vados.
Goku percebeu a interferência deles e começou a gritar. Eles estão tentando me impedir, mas eu não vou parar. Por você, Alicia. E por você, Goten. Eu não vou desistir. Exatamente naquele momento, os deuses da destruição na Terra completaram o carregamento de suas energias. Gohan, exausto, ficou de pé entre os destroços e gritou, encarando o inferno que se aproximava. Sua voz se misturou à de seu pai, em outra dimensão, como se seus gritos se uniram através dos universos. Os anjos começaram a perder o equilíbrio, até o próprio sumo sacerdote tremeu em seu trono. Seu coração vacilou pela primeira vez desde o princípio. E então, o mundo do vazio explodiu. Uma luz imensa cobriu tudo, como se o próprio universo estivesse sendo recriado. Na Terra, a energia dos deuses da destruição evaporou. O Hakai desapareceu, como se nunca tivesse existido. Os destruidores tremeram, recuaram, sem fôlego, seus olhos arregalando em um medo que nunca haviam sentido antes. Impossível! O que foi isso? Os amigos olhavam ao redor, atônitos, sem entender nada. Tudo que viram foi o céu brilhar com uma luz sagrada. Mesmo à distância, muitos sentiram aquela energia. Frieza, Jiren, Broly e muitos outros. Todos pararam de repente, sentindo um estranho pulsar em seus corações. Em um lugar distante, os dois estranhos observavam a cena das alturas. Um sorriso lento surgiu no rosto de um, e ele murmurou em voz baixa. Ele conseguiu. Finalmente. Ele está vindo. E eu o espero. E naquele instante, o silêncio tomou conta de tudo. Todos os anjos se alinharam em uma única fileira, maravilhados com o que viam. À sua frente, no meio dos resquícios da luz, estava ele. Seu corpo emanando energia divina, seu cabelo brilhando com um reflexo celestial, sua presença irradiando calma e majestade. Ele levantou levemente a cabeça, e sua voz saiu baixa, mas atravessou todos os corações. Chegou o fim da Era da Submissão, e agora começa a Era da Luz. A cena era grandiosa. Mais de 100 anjos formaram uma fileira no céu infinito de luz, seus olhos fixos em Goku, que estava sozinho diante deles com uma firmeza inacreditável. Olhares de ódio misturavam-se com surpresa clara. A energia dele é diferente. Não é energia humana, nem sequer energia de anjo. Sua essência mudou completamente. Outro murmurou, atônito. O símbolo na sua testa não é do nosso mundo. Não representa nível de anjo. De onde surgiu essa forma? Um anjo da fila da frente arrancou, mais ousado entre os mais poderosos daquele conselho. Falou com voz retumbante. Você destruiu o vazio que nosso pai construiu milhões de anos atrás. Você despertou o caos, ó aquele que ultrapassou seus limites. Seu castigo será o fim da sua própria existência. Mas Goku sorriu calmamente e então falou com uma voz que atravessou o coração de todos eles. O sistema corrupto que vocês criaram chegará ao fim. Eu vi a história de vocês. Vi como o sacerdote iniciou o seu caminho com sangue, não com luz. Pensei que misericórdia pudesse consertar, mas parece que este mundo só entende acerto de contas. Depois, ergueu a cabeça e continuou com determinação. Esqueçam este coração que vocês conheciam. Não terei misericórdia de nenhum de vocês. Minha conta com vocês e com o pai de vocês maldito começa agora. O lugar estremeceu com suas palavras, e o anjo comandante gritou furioso, erguendo sua vara e disse: Então, que comece o fim, ó profanador da ordem real. O sacerdote me deu liberdade para lutar. A energia celestial começou a se concentrar na ponta de sua vara, sua luz rasgando os universos, e os outros anjos ergueram suas varas prontos para atacar. No instante em que a tensão atingiu seu ápice, um clarão rápido como o de uma estrela cadente os atravessou. O tempo parou por um momento, e todos encontraram Fados parada diante de Goku, estendendo a mão com uma determinação indescritível. Parem! Se vocês não entendem quem ele é, olhem para este colar que ele carrega. Seus olhos caíram sobre a corrente pendurada no peito de Goku. Seu corpo tremeu. Uma lágrima rolou por sua face, enquanto ela sussurrava. Não pode ser. É o colar da minha mãe. Minha mãe que criou todos vocês. Um silêncio absoluto dominou as fileiras dos anjos. Os olhares de todos estavam fixos em Vados, que ainda permanecia diante de Goku,
tentando recuperar o fôlego após aquele choque. Ela ergueu a cabeça e falou com voz carregada de tristeza e confusão. Na minha infância, eu passava muito tempo com minha mãe. Nunca esqueci aquele colar que ela jamais tirava do pescoço. Ela dizia que era uma lembrança da primeira luz, do amor que existiu antes da ordem, antes do próprio pai. Um sussurro baixo ecoou entre os anjos. Alguns mostravam expressões de perplexidade, outros desviavam o rosto com desdém. Você realmente fala de um passado que não interessa a ninguém. Milhões de anos se passaram, e as histórias antigas se extinguiram como cinzas dos universos. O anjo comandante avançou novamente, com um olhar mais cruel do que antes. Afaste-se, Fados, ou eu te destruirei junto com essa criatura. Esquecemos do que você fala há eras. Ninguém se importa com o que diz. Desde o início, observávamos seu comportamento estranho. Pensamos que você estava escondendo algo, e agora tudo ficou claro. Então, apontou para ela, falando com severidade. Você defende o sétimo universo por um propósito oculto, talvez por Whis, ou por mera emoção tola. Mas saiba, a mãe que você menciona nós não conhecemos e não queremos conhecê-la. E vamos esquecer você também. O comandante ergueu a vara e a energia celestial começou a se acumular rapidamente. Mas antes que libertasse o ataque, ecoou uma voz poderosa que rasgou o barulho. Afaste-se, Fados. Eu não quero que você sofra por minha causa. Farei desta cena uma lição para todos os que esqueceram a verdade. Fados recuou um passo, as lágrimas nos olhos. Naquele momento, no alto do palácio, o sacerdote bateu com a mão até que o lugar estremeceu e disse com voz grossa que preencheu todo o palácio: Fados, você nos trai? Não imaginava que chegaria a tanto. Depois, inclinou-se para a frente, franzindo o tenho, e falou: Goku, você excedeu todos os cálculos, quebrou todas as minhas previsões. Parece que não vou esperar mais. Vou liberá-lo agora, embora seu tempo ainda não esteja completo. Qualquer que seja o resultado, somente ele porá fim a essa farsa. No concílio, o cajado do comandante brilhou com uma luz ardente e uma onda maciça de energia celestial disparou em direção a Goku. A luz cobriu tudo. Ninguém conseguia ver nada. Os anjos observavam, certos de que tudo havia terminado. Mas, segundos depois, a poeira luminosa começou a se dissipar, revelando a cena. E todos ficaram em choque. Goku estava de pé logo atrás do comandante, sem um único arranhão no corpo, enquanto em sua mão segurava o cajado que antes pertencia ao próprio comandante. Todos ofegaram, e entre as fileiras se ouviram sussurros interrompidos. Quando? Como ele pegou aquilo? Nem sentimos ele se mover. O comandante ficou imóvel, olhando para sua mão vazia com espanto e terror. Depois ergueu os olhos para Goku, que disse com um tom gelado: Que pena. Vocês dependem dessas ferramentas ridículas para se sentirem fortes, e não percebem que, sem elas, vocês não são nada. Goku ergueu o cajado e o esmagou na palma da mão, com facilidade absoluta. Um silêncio pairou, até que o comandante rugiu de fúria. Como ousa tocar em nossas relíquias sagradas? Ele avançou contra Goku numa velocidade insana. Parecia que o próprio céu se rasgava. Nenhum anjo piscou. Todos aguardavam o momento do impacto. Então, uma explosão colossal tomou o lugar. Uma luz branca ofuscante cegou os olhos. Todos esperaram em silêncio, a fumaça se dissipando lentamente. E lá estava Goku, imóvel, firme, mas confuso. O comandante, porém, havia desaparecido. Nada restava dele além de cinzas flutuando no ar. O espanto estampou-se no rosto dos anjos. Um deles murmurou: O que aconteceu? Ele nem o tocou. O próprio Goku parecia intrigado, olhando ao redor com cautela. Eu nem ataquei. O que o fez se desintegrar? De repente, o lugar inteiro foi tomado por uma luz estranha, intensa, reluzente, mais do que qualquer coisa que já tinham visto. E do coração dessa luz, uma figura começou a surgir lentamente. Uma forma desconhecida, diferente de qualquer energia do sacerdote ou dos anjos. Algo mais profundo, mais antigo e ao mesmo tempo mais sombrio. A luz ficou ainda mais forte até que se revelou. Seu rosto era metade luz, metade escuridão. Então ele falou com voz fria: Desculpem se assustei um pouco vocês.
Mas eu gosto de abrir os espetáculos de uma forma digna de mim. O eco de suas palavras perturbou o equilíbrio do lugar. Os rostos dos anjos mostravam choque e repulsa por sua arrogância. Goku, por sua vez, ficou intrigado. Havia algo nessa presença que desafiava toda a lógica. Nunca havia sentido um poder como aquele. Ao mesmo tempo, na arena de batalha na Terra, todos os deuses de destruição estavam paralisados diante do que viam, seus olhos misturados entre medo e fúria. Gohan e sua família observavam boquiabertos, até que uma voz firme ecoou. Não percam o foco, não deixem esse espetáculo ridículo distraí-los. Era Champa, gritando com autoridade. Os deuses recobraram a postura e rugiram juntos. Seu amigo Bios estava sendo torturado, e eles não iam aceitar. Aquela era a chance de destruírem o planeta antes que tudo saísse do controle. Gohan, exausto e ferido, cerrou o punho e respondeu com determinação. Não importa o que aconteça, eu não vou permitir. Não vou falhar com minha promessa. No outro lado, o ser misterioso permanecia imóvel, todos os olhares voltados para ele. Goku sentiu uma onda estranha ao encará-lo. Ele se parece com Vegeta, mas sua energia não é humana e nem angelical. Sussurros começaram entre os anjos, cada um tentando compreender a natureza daquela existência. A resposta veio de onde ninguém esperava, do próprio estranho, que falou diretamente a Goku de forma pessoal. Vim apenas por você, Goku. Tudo parou. O silêncio caiu como um túmulo. A expressão de Goku se intensificou em confusão. Ele não conhecia aquele ser, nem entendia sua ligação. Mas vados, seus olhos refletiam um medo antigo. Ela murmurou para si mesma com voz trêmula. Meu pai apressou esse passo. Ele despertou o espírito real antigo. Isso significa que finalmente decidiu corromper este universo. Esta é a pior arma que ele poderia ter usado. O fim será irreversível. Houve uma breve pausa. Então o olhar do intruso caiu sobre o colar pendurado no peito de Goku. Suas feições mudaram de repente. Um choque sutil percorreu seu rosto como se algo tivesse despertado uma lembrança antiga e proibida. Ele perguntou com frieza. De onde tirou esse colar? Goku sorriu com desprezo, tentando esconder o desconforto. Preciso mesmo explicar a minha existência para você? Quem é você para fazer perguntas? O estranho respondeu. Não tenho tempo para filosofias. Vim por uma única razão. Você, Goku. Goku replicou com confiança. Diga logo, por que está aqui? De que lado está? Estou prestes a punir todos eles. O homem respondeu sem um traço de emoção. Sem lado, sem causa, nada do que vocês acreditam me interessa. Vim apenas para matar Goku. Não quero poder, nem trono, nem aliança com seus anjos decadentes. Mas antes de tudo, vamos começar a luta com este colar. O estranho avançou numa velocidade além da compreensão, cruzando o espaço como um raio mortal. Uma explosão de luz abalou o lugar. Goku desapareceu como se nunca estivesse ali, mas o estranho apenas sorriu, como quem saboreia a emoção. A luta com você será pura, Goku. Adoro surpresas. E vou esperar. De repente, no palácio distante, o sacerdote rugiu com fúria. Eu não ordenei que aquele anjo fosse morto, mas fecharei os olhos desta vez. Ele já estava aposentado. Inútil para mim agora. O importante é acabar com Goku. Façam da sua queda a prioridade máxima. Alguns anjos partiram às pressas em busca de Goku, mas o estranho não se moveu. Manteve um sorriso sereno, como se ignorasse completamente as ordens, ciente de que seguia apenas sua própria vontade. O silêncio caiu novamente, pesado. Vados correu, aflita como uma mãe em desespero, mas deu apenas 2 passos antes que 2 reis a interceptassem. Seus rostos eram duros como pedra, os olhos brilhando em acusação. Você traiu o juramento, desobedeceu às ordens de nosso pai. Recebemos ordem de eliminar você, e não teremos piedade. Vados ficou paralisada, sozinha, traída, como se todo o universo tivesse se voltado contra ela. Na Terra, o caos dominava. Os deuses de destruição uniram suas energias, o céu ardia como uma palma de fogo prestes a esmagar o planeta. Gohan, exausto, resistia ao ataque, queimando de determinação apesar do cansaço, até que uma explosão abalou os corações. Quando todos pensaram que era o fim, um brilho insuportável ergueu-se do pó, uma luz tão intensa que cegou os olhos por um instante, e acima dela, ele surgiu.